Reinaldo de volta para falarmos sobre benefícios ao cliente. A gente falou nas aulas anteriores sobre a proposta única de valor e agora nós vamos falar dos benefícios para o cliente. Nós vamos sair da característica do produto, passar para as vantagens do nosso produto e do nosso serviço, obviamente, para que a gente entregue o benefício do cliente. Então, para começar esse tema, para fazer o aquecimento, eu vou trazer uma frase do pai da administração moderna, Peter Drucker, que diz o seguinte: marketing não é uma função, é todo o negócio visto do ponto de vista do cliente. Ou seja, a gente pode ter uma embalagem bonita e não ser importante para o cliente, a gente pode não ter uma embalagem bonita e isso ser fundamental para o cliente, a gente pode ter um processo organizado, cheio de registros, e isso ser um obstáculo para o nosso cliente. Porque marketing é o negócio visto do ponto de vista do cliente. Então eu quero trazer essa provocação porque o benefício para o cliente passa por isso. Porque muitas empresas fazem diversas coisas e elas esquecem de um pequeno, grande detalhe, que é o seguinte: característica é muito diferente de benefício. Então essa ilustração traz clareza na minha visão sobre isso, né? Característica é uma coisa, ela normalmente é muito mais do portão para dentro, é muito mais do nosso cliente quando a gente trabalha no B2B, que às vezes a gente precisa organizar uma entrega por causa de veículos e coisas alinhadas a isso, mas para o consumidor isso às vezes não é importante. Não tem sentido às vezes a gente falar que a gente entrega de uma forma ou de outra. Claro, se o nosso cliente tiver, por exemplo, uma questão ambiental envolvida, uma coisa que ele valoriza, aí a gente vai estar listando isso lá nas características, nos atributos que o nosso cliente precisa. Aqui a gente vai falar do benefício que a gente entrega para o nosso cliente. Se isso fizer parte, você precisa utilizar. Mas muitas empresas às vezes focam nisso e se desconectam dessa jornada de compra do nosso cliente. E eu vou trazer uma foto para vocês para a gente fazer um exercício. O que é esse produto que vai aparecer para você agora na sua tela? Para mim é uma sobremesa. E eu te pergunto, qual é o grande desejo do nosso cliente? Imagine que o nosso cliente queira consumir esse produto. Como é que ele iria lhe solicitar ou como você iria apresentar para ele? E eu vou te dar duas opções aqui para que você veja qual faz mais sentido e qual mais vai estar pautada em benefício para o cliente. Então, se a gente olhar para a característica, a gente vai ter sobremesa com massa à base de biscoito Maria e cobertura de morangos ou manga com 1 hora de preparo. Se a gente olhar para o benefício, a gente vai trazer aí torta da nona, tradicional receita de família com cobertura de morangos e frutas da época. E aí me diz, na sua visão, qual é que entrega o melhor benefício para o cliente? E aqui até eu quero trazer essa provocação, porque muitas vezes a gente, para demonstrar uma capacidade, um poder de entregar algo para o cliente, que é importante, a gente confunde as coisas. A gente quer trazer a característica do produto, a gente olha para o cadastro do sistema, a gente olha para coisas que precisam estar ligadas ao nosso processo industrial, mas que se desconectam do benefício para o cliente. Então eu quero trazer essa provocação para você, assim, cliente não compra cadastro no sistema, o cliente compra cadastro que está na mente dele, que está no coração dele, do benefício para ele, do benefício que ele está esperando do seu produto e do seu serviço. Então, a gente vai ter um momento aqui para a gente trabalhar em cima de sair do nível 1, como eu falei antes, né? A característica do produto é o nível 1, nós vamos para a vantagem do produto para que a gente possa construir daí sim os benefícios para o cliente. Muitas vezes, quando eu falo sobre essa diferença entre características e benefícios, muitos clientes, muitas pessoas me perguntam, mas o meu produto não precisa ter característica? Precisa, porque é do nível 1 para o nível 2 e nível 3, como eu já falei antes. Então, significa que o meu produto precisa e deve possuir uma característica para que a gente possa construir um benefício para o cliente. Então, eu vou trazer aqui, né, então, todo produto, ele tem características. E não há como ser um café sem ser um café, sem ter características para ser um café. Então, se a gente olhar, a gente vai ver o café torrado, em grãos ali, e o café já coado, o café que já foi passado. Então, o café, por exemplo, como o exemplo que nós vamos trabalhar aqui para a gente exercitar, não há como ser um café sem ter torra, sem ter seleção, sem ter grãos. Não há possibilidade de você fazer um café passado sem passar por essas características. Porém, qual é o benefício
que um café entrega para o cliente. E é nisso que a gente vai trabalhar. Essa é a minha provocação, para que a gente olhe para o benefício do cliente. A característica, os benefícios vão fazer parte, claro, porém, o nosso foco é entregar o benefício desejado pelo nosso cliente. Por isso, se a gente olhar características versus benefício, partindo da característica até o benefício no nível 1, nesse exemplo, nós temos café torrado e moído, 250 gramas, 100% arábica, moagem fina, torra média e corpo encorpado. Ou seja, um café não tem como não possuir características. Para ser café, ele precisa possuir essas características. Aqui eu estou trazendo um exemplo de um café que o nosso cliente, que o nosso consumidor, iria encontrar no supermercado. Porém, a gente poderia trabalhar com de cafeteria, a gente poderia trabalhar num restaurante, enfim. Mas aqui a minha proposta é a gente olhar a característica do produto lá no supermercado. Não tem como o cliente não ter contato com um café se não for na embalagem. Nesse exemplo, por exemplo, eu estou trazendo 250 gramas, mas poderia ser 500 gramas. Eu estou trazendo um tipo de grãos arábica, poderia ser outro. Isso aqui é para nosso exercício, para o nosso exemplo. Agora nós vamos para o nível 2 das vantagens desse café. Por ser moído e fácil de coar, ele vai trazer aroma intenso, sabor de frutas cítricas e nozes, bebida gourmet feita por você no conforto da sua casa. Então, quando a gente olha para essas características de grãos que a gente trouxe, para as características de torra, a gente começa a ter as vantagens do nosso produto. Qual é a vantagem que o nosso cliente vai ter ao comprar o nosso produto e ao consumir o nosso produto? Avançando após as vantagens dessa característica que o nosso produto tem, a gente vai para o benefício para o cliente, que é de forma direta aquilo que o nosso cliente está esperando, aquilo que o nosso cliente quer. E nos benefícios para o nosso produto, para o nosso cliente, nós vamos encontrar com o café original do rei, você será reconhecido e admirado por sua família e amigos como uma pessoa de bom gosto, por apenas preparar e degustar um café de extrema qualidade e com aroma único. Então vocês perceberam, a gente saiu lá do café torrado, características de grãos, para que a gente chegue nos benefícios. Com isso, a gente pode construir um texto que até funciona muito bem para a equipe de vendas, que eu vou ler para vocês. Com o café original do rei, você será reconhecido e admirado por sua família e amigos como uma pessoa de bom gosto por apenas preparar e degustar um café de extrema qualidade com aroma único. Moído e fácil de coar, aroma intenso e sabor de frutas cítricas e nozes. Bebida gourmet feita por você no conforto da sua casa. Café torrado e moído, 250 gramas, 100% arábica, moagem fina, torra média e corpo encorpado. Então a gente, na hora de construir o benefício, a gente sai do nível 1, passa para o nível 2 e chega no nível 3. Quando a gente apresenta isso para o nosso cliente, a gente já entrega o benefício para ele. Então, o benefício qual que é? É um café gourmet que você vai poder fazer na sua casa, vai poder ser reconhecido por suas pessoas, que você gosta, que você tem carinho, até as vantagens, e aí como que ele tem contato com o nosso produto vai estar na característica. A gente não começa pela característica, porque senão o cliente pode ser que não entenda qual é o nosso produto, qual é o nosso serviço. Dessa forma, eu vou trazer 3 perguntas para que você possa pensar, porque os benefícios para o cliente vão estar diretamente conectados com a proposta única de valor. Você vai entender, pode parecer que são 2 assuntos desconexos, porém eles fazem todo sentido. E como eu falei antes, né, marketing e vendas andam juntos. Eles constroem a proposta única de valor para o cliente através de um benefício esperado pelo cliente e como entrega esse benefício para o seu cliente. Então, os primeiros passos para que você possa aplicar, após identificar essa diferença, faça uma lista com as principais características da sua marca, do seu produto e do seu serviço. Baseado nas características, elabore uma lista com as vantagens do seu produto e serviço. Comodidade, facilidade, entenda por que aquele produto entrega uma vantagem para o seu cliente e como é que ele se beneficia dessa vantagem. Faça a lista dos benefícios para o cliente. Nesse estágio, vamos fazer uma lista dos benefícios para melhorar a vida do cliente. Como que esse produto, através das características e das vantagens, melhora a vida do cliente, entrega benefícios para o nosso cliente de forma direta. Nesse momento, nós vamos fazer essa lista, essa característica, para na próxima aula a gente conectar com a proposta única de valor. Então, para não confundir,
Eu trouxe um exemplo de um café para que você olhasse e entendesse isso, faça para o seu produto, faça para o seu serviço. Depois, na próxima aula, você vai entender como criar essa conexão. Por isso que eu quero reforçar para você nesse exercício, focar no benefício. Característica importante é como seu produto é feito, porém, olhe para os benefícios do cliente. Afinal, marketing não é uma função, é todo negócio visto do ponto de vista do cliente. Na próxima aula, eu chamo a aula Alugando um Espaço na Mente do Nosso Cliente, porque é nela que nós vamos fazer essa conexão entre os benefícios, entre as características do produto e a proposta única de valor. Como que a gente vai apresentar o nosso jogo em casa para o nosso cliente. Eu te espero na próxima aula, mas antes comente aqui embaixo se o material complementar que eu estou disponibilizando para você está fazendo sentido, está te ajudando, está contribuindo. As aulas são importantes, são fundamentais, porém esse material ele visa te ajudar a colocar em prática tudo que a gente está vendo aqui. A gente vir para a aula é importante, é uma forma de você aprender, de você desenvolver a sua marca. Quando você pega o material complementar, você tem uma ferramenta para utilizar. É como se você tivesse o martelo e o prego. Né? Só o martelo talvez não seja o suficiente para que você aplique e crie a sua marca real. Então, te espero na próxima aula, onde a gente vai falar de alugando um espaço na mente do seu cliente, tá certo? Muito obrigado e até mais.